Bom dia, turmas. Vamos dar início ao nosso segundo dia de aula. Hoje vamos falar sobre os sumérios. Sumérios e os babilônicos, que eram povos que faziam parte da Mesopotâmia. Ontem nós estudamos um pouco da Mesopotâmia, a questão da origem, como que era o processo em si. Hoje vai ser os povos que fazem parte da Mesopotâmia. Vamos lá. A localização dos sumérios. A primeira sociedade a desenvolver uma civilização na Mesopotâmia. Os sumérios, eles foram os primeiros povos a desenvolver-se lá na Mesopotâmia. Tanto é que a primeira forma de escrita surgiu nesse período, tá? Eles ocuparam a parte sul da Mesopotâmia e o início da civilização suméria ela é datada a meados do 4º milênio antes de Cristo. Aqui, a vida urbana deles. Os sumérios, eles habitaram várias cidades-estados, era o nome que designava os lugares por ser muito longe uma da outra, muitas vezes separado por grandes montanhas. Então, cada uma erguida em torno de seus respectivos templos, dedicado ao deus cuja proteção a cidade competia. Esses povos da antiguidade, como os mesopotâmicos, Egito, Grécia, Roma, enfim, eram todos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para cada parte da vida existia um deus protetor. Então, eles faziam esses templos em homenagem aos deuses que eles acreditavam naquele determinado momento que eles estavam vivendo. Aqui. Então eles controlavam a construção de diques, canais de irrigação, templo de celeiro, impondo à administração os tributos que toda a população estava sujeita. Então, os impostos, pode-se dizer assim, que eles pagavam. Então, dentre as cidades mais importantes estavam Eridu, Quiche, Lagarthe, Uruk, Ur, Nir, Ur, eram as cidades que eram denominantes a partir dos sumérios. Então, havia escravidão, os povos eram escravos, porém era diferente como no Brasil, que era por ser negro. Lá não, os escravos eram aqueles que perdiam guerra, digamos, ia combater um povo com o outro, aquele povo que perdesse ia se tornar escravo, ou por dívida. Se você devesse a alguém, você ia trabalhar para essa pessoa de forma escrava até você pagar a sua dívida. Então, esses escravos, porém, tinham alguns privilégios, como, por exemplo, eles poderiam casar e ter a sua vida normal. Os sumérios mantinham uma produção de cevada, grão de bico, lentilha, ervilha, trigo, entre outros. Também tinha a questão da criação de animais, a pesca. Eles usavam os animais como cargas para poder transportar. Então, os sumérios pescavam, caçavam aves selvagens ao longo do rio. A comida geralmente era abundante e, por isso, a população crescia cada vez mais. A agricultura suméria dependia muito da irrigação, sendo efetuada através do uso de canais de barragem, ou seja, não era de forma manual. Tá? Apesar de ser muito antiga, tinha um processo de irrigação que eles tinham. Não era algo manual, pegava o balde e jogava. Não era assim. Aqui o mapa da Suméria. Vocês podem observar as cidades, o atual Iraque, que é onde era a Mesopotâmia antes, Rio Tigre, como vocês podem observar, e Eufrates. E aqui no meio ficava a Mesopotâmia e algumas cidades que faziam parte. A escrita e religião. A escrita, os sumérios criaram um sistema de escrita cuneiforme. Assim era chamado, pois escreviam em plaquetas de argila com estilete em forma de cunha. Eles pegavam, colocavam no forno, ficava aquela letra lá certa já. E a religião, como eu falei, as práticas, as crenças adotadas pelo povo da Suméria variavam largamente através do tempo e distância. Cada cidade possuía sua proteção, sua própria visão mitológica e teológica, ou seja, cada um tinha seu Deus protetor. Aqui a placa de argila com escrita cuneiforme era dessa forma, não era um papel, claro, tá? Era nessa forma que eles escreviam. Essa aqui era a escrita deles. Era a forma que eles conseguiam escrever. Até na época lá de Moisés, por exemplo, quando ele estava escrevendo algumas partes na Bíblia, algumas partes eram feitas assim, escrita cuneiforme. A lista dos deuses feita pelos sumérios a partir da escrita cuneiforme, claro que ninguém entende nada, né, que nós não entendemos, mas era a leitura deles, a escrita deles. O declínio. As cidades sumérias sempre estavam em guerra entre si,
pois eles queriam estender sua dominação. Isso facilitou a ação dos acários, um povo de origem semita que invadiu a região e fixou no norte da Suméria, ou seja, eles queriam expandir seu território. Aquele povo perdia, aquela cidade tornava-se dele. E os territórios cada vez mais cresciam, tá? Então, aqui foi a questão dos sumérios e vamos estudar agora o povo o povo da Mesopotâmia também e os babilônicos, justamente com o Código de Hammurabi. Bom, acabamos de estudar os sumérios, vamos à Babilônia agora, tá? Aqui é a Torre de Babel, como vocês podem observar, que também fica localizado lá na Babilônia. Observem como ela é muito grande. É como se fosse algo muito, muito louco, pode-se dizer assim, na nossa linguagem, mas é popular, tá? Como vocês podem ver, a estrutura dela. Bom, meninos, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos por Nabucodonosor, segundo historiadores do passado, para sua esposa e rainha, que ele tinha trazido da Média e tinha paixão pelos arredores montanhosos, então de uma terra natural. O jardim suspenso da Babilônia foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Então, como fala, segundo os historiadores, ele construiu para uma mulher do período. A rainha, achando a cidade da Babilônia muito plana e depressiva, foi a inspiração para o rei criar o jardim cheio de terraços para recriar o terreno verde e montanhoso de sua terra natal. Era uma forma de recriar algo que já existia, pode-se dizer, fazia parte da vida deles. Então, o Jardim Suspenso estava localizado no Banco Leste do Eufrates, que era o rio, tá? No antigo bairro da cidade, entre as margens do rio e os palácios reais. A economia e trabalhos na Mesopotâmia, a questão da Babilônia. A agricultura era a base da economia. Todos esses povos, a base da economia era a agricultura, que era de lá que ele tirava todo o seu sustento. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do 3º milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação, todas as margens dos rios. Então, a criação de animais, a criação de carneiros, burros, bois, ganso, entre outros. Tanto animais que davam para poder comer, quanto para servir também de meio de transporte. Então, o comércio os comerciantes eram funcionários a serviço dos templos do palácio. Tá? Ele podia fazer negócios por conta própria, mas também tinha que pagar aqueles impostos que cabia a eles também. Eles exportavam tecidos, entre outros produtos que era muito fácil de manusear, fácil de comercializar. Os jardins suspensos da Babilônia, tá? E aqui, a Babilônia era uma das cidades mais importantes da antiguidade, cuja localização é assinalada atualmente por uma região de ruínas ao leste do rio Eufrates. Aqui, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no atual Iraque. Então, a Babilônia ela foi criada no Império Babilônico durante os milênios 2 e 1 a.C. Na antiguidade, a cidade se beneficiava de sua posição na importância da rota comercial terrestre que ligava o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Aqui a Babilônia, como vocês podem ver uma imagem dela, imagem de cima. As ruínas da Babilônia. O Código de Hammurabi, ele foi um código muito importante. A partir dele, pode-se dizer que foi criada as leis, que foi um conjunto de leis que existiu. Eles fizeram, tá? Bem grande para que toda a população pudesse ter conhecimento do Código de Hammurabi ou a lei de Talião. Eles fizeram em uma pedra, tá? Escreveram todos os códigos, então as pessoas que não cumprissem o que estava no código iam pagar as penalidades. Era o chamado olho por olho, dente por dente. Da mesma forma que você agiu com o outro, ia acontecer com você. Então, pena de morte por roubo de templo ou propriedade estatal ou por cessação de bens roubados. Ou também, digamos que você roubava, né?
ia ser cortada a sua mão, olho por olho, dente por dente, para você nunca mais fazer isso, ou você poderia morrer. Outra aqui, morte por ajudar uma escrava a fugir ou abrigar um escravo foragido, você também ia morrer. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Então, da mesma forma que você agiu, claro que você não agiu porque você quis, digamos, nesse quesito, né? Mas você construiu uma casa, sua casa caiu e matou o filho do dono, o seu filho também você é condenado à morte. Mero exílio por incesto. Se o senhor, homem de certa importância, teve relação com sua filha, ele deverá abandonar a cidade. Distinção de classes em julgamentos severas, pena de pessoas que prejudicavam outras de classe superior. Penas médias por prejuízo a membros de classe superior. Então, tudo tinha lei para tudo. Para cada parte da vida tinha lei. Se você descumprisse, você pagaria a pena por isso. Então, por exemplo, se você olhasse com inveja para alguém, por exemplo, você seria cego. E o furar o seu olho. Literalmente furar seu olho. Para você nunca mais olhar com inveja para alguém. Digamos que se você fizesse algo errado, você ia ser condenado da mesma forma. Já imaginaram se fosse assim também aqui? Fulano roubou. O João, por exemplo, não tem mão. Não tem mão porque ele roubou, né? Já imaginou se fosse assim? Se você matou alguém e você seria morto por isso. É o chamado olho por olho, dente por dente. Da mesma forma que você agiu com o outro, vão agir com você. Então, para cada parte, tinha essas leis. Na parte do trabalho, da agricultura, da família. Então, tudo acontecia. Digamos, se você colocasse fogo na casa de alguém, ia acontecer a mesma coisa com você. Você seria morto. Então, eram leis que as pessoas tinham que cumprir. Se elas não cumprissem, ia acontecer com elas. Então, era um conjunto de leis que Hammurabi ele fez. Foi um código de leis que ele fez para poder implantar na Babilônia. Como eu falei para vocês, todo mundo tinha conhecimento de o que acontecia se você descumprisse as leis. Então, fazia aquilo, quem era corajoso, né? Ou louco, porque sabia que ia ser penalizado. Então, o segundo reinado da Babilônia, reinado de Hammurabi, a grandiosidade da Babilônia apresentou durante o reinado de Hammurabi. Então, esse foi um rei, tá? Depois dele, teve o rei Nabucodonosor. Após a morte de Hammurabi, a Babilônia perdeu força e foi invadida e conquistada por diversas tribos da região. Então, a Babilônia, na época de Hammurabi, ela era muito forte. Então, olhem só, a grandiosidade da Babilônia apareceu durante o reinado de Hammurabi. Ele que fez ressurgir a Babilônia. Então, esse rei, utilizando suas habilidades bélicas, questão de armas, tá? Conquistou várias cidades e regiões ao seu redor. O Código de Hammurabi, baseado-se na ideia de olho por olho, dente por dente, ela foi criando leis muito severas. Então, ele baseava nessa questão, ou seja, a pessoa que cometia uma irregularidade ou crime pagava com a punição no mesmo sentido e intensidade, ou até maior. Então, esse código de leis ele foi registrado em escrita cuneiforme e gravado em pedra de argila. Então, a economia da região era baseada na agricultura. Então, após a morte de Hammurabi, outros povos a conquistaram e teve o reinado de Nabucodonosor. Então, após ele, voltou a ganhar poder e importância somente no século VI a.C., durante o reinado de Nabucodonosor. Antes disso, não. A cidade foi se deteriorando. Então, esse rei ele retomou as conquistas e ampliou as áreas de domínio e de influência. Ordenou a construção de muralhas em sua volta. Dentro das muralhas foram construídos diversos templos, palácios luxuosos, decorados com pinturas em jardins para sua esposa, né? Então, Nabucodonosor ordenou a construção dos famosos jardins suspensos, que eu já falei para vocês, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não mais. Hoje tem outras, faz parte de outras 7 maravilhas. Então,
como eu falei a vocês, quando se fala de Babilônia, difícil não falar do Código de Hammurabi, que o Código de Hammurabi vai ser a atividade de amanhã. Então, são várias leis, eu não vou falar para vocês todas porque são muitas leis que fazem parte da Babilônia, que fazem parte do Código de Hammurabi, mas que são leis muito importantes e que eu preciso que vocês façam uma leitura, pesquisem sobre elas, que vai ser a atividade da nossa próxima aula. Aqui, o Nabucodonosor, 612 a.C., casou-se com a filha de Ciaxares, que era o rei da Média, que era a cidade que era conhecida. Então, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, que era um império que fazia parte também, o Império Grego, o Império Romano, e aqui o Império Romano é restaurado. Aqui, como pode ver, é alguma comparação que fazem, tá? O Império Babilônico, ouro, o Império Medo-Persa, prata, o Império Grego, bronze, e assim fazia aquelas comparações. Então, depois de que a estátua do Império das Nações foi esmiuçada pelas pedras cortadas sem exílio das mãos, então será restabelecido o reino de Deus na terra. Era o que eles falavam, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, os sumérios e os babilônicos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tiramos do nosso plantão. Bom dia e boa aula.